Dr. Cleuton Sarmento Lima, muito prazer em tê-lo aqui mais uma vez no programa Fala Doutor e trazendo novidades, né, Dr. Cleuton? Obrigado, Afonso. A gente vem falar hoje, né, além de outros temas que você colocou aí, sobre a osteopatia, que hoje é considerada uma especialidade, né, do fisioterapeuta, reconhecida pelo Conselho Federal, com a formação de pós-graduação e especialização de 3 a 5 anos, né? Então, um método que eu acho que é importante as pessoas conheçam um pouco mais desses tratamentos diferenciados dentro da fisioterapia. Doutor Cleuton, osteopatia é algo novo, não é? Não, Afonso, é algo que está sendo conhecido, talvez eu diria assim, agora de uma forma mais densa no país, né? A osteopatia, na verdade, ela surgiu em meados do final dos anos de 1800, né? O doutor Andrew Taylor Still, que é o precursor da osteopatia. Então, ele, nos seus primeiros estudos, né, muito interessante, porque ele, paralelo à medicina que já existia na época nos Estados Unidos, ele começou a perceber, naqueles tempos de guerra, pessoas com problemas de diarreia e outros problemas, né, corporais, não relacionados tanto à coluna, que ele, aplicando técnicas de mobilização e manipulação na coluna, ele obtinha resultados nesses pacientes, né, melhoravam a sua diarreia, melhoravam uma gastrite. E a partir daí... Na coluna? Isso. Melhorava diarreia e gastrite? Exato. Interessante, hein? Então, assim, ele começou a estabelecer essa relação da coluna com do tratamento da coluna repercutindo em outras enfermidades que não eram só ligadas a problemas realmente, né, de dores, porque o método em si ele trata de dores crônicas, né, de uma série de problemas. Agora, a osteopatia, como se eu poderia dizer assim, então são massagens na coluna, é isso? Não, esse termo, inclusive, a gente não gosta nem que seja usado. Por quê? O que acontece? A osteopatia, na verdade, você vai ter um método de tratamento global que vai ter um diagnóstico baseado das patologias, baseado na alteração do posicionamento dos ossos, né? Então, por exemplo, você pode ter uma disfunção que nós chamamos, né, de bacia, você pode ter uma disfunção em alguma vértebra, e essa disfunção, às vezes, é a que está realmente causando a dor no paciente, seja uma dor de coluna, às vezes uma alteração até visceral, um problema intestinal, enfim. Então, o método ele vai a fundo, né, na busca pela causa dos sintomas e é composto de vários tipos de técnicas, né? Não é propriamente massagem, que a massagem você faz um deslizamento no sentido do conforto. Sim. Existem técnicas manuais, mas não é propriamente uma massagem, né? Doutor Cleuton, o senhor é especialista em coluna vertebral, né? Sim. As funções da coluna vertebral para o corpo da gente, doutor, a gente tem que ter muito cuidado, a coluna tem que estar bem, como se diz, no ponto certo, né? Para poder evitar uma série de outros problemas, né? Além do equilíbrio, evidentemente, qual as outras funções da coluna? Sim. Eu diria até uma função que eu considero uma das primordiais, que é o quê? Assim como nós temos o crânio protegendo o cérebro, né, nós temos a coluna protegendo a medula, que na verdade a medula é um prolongamento do cérebro, né? A medula espinhal é um cabo de energia que transmite todo o fluxo de energia do cérebro para o resto do corpo. Então, a coluna vertebral em si, as 24 vértebras móveis, né, na verdade são 33, sendo 24 móveis, elas são responsáveis pela proteção da medula, pela disposição correta, né, vértebras sobre vértebras, para a passagem das raízes nervosas que vão levar estímulos para os músculos, para os órgãos. E isso, uma série de reações químicas que ocorrem no corpo, dependem dessa harmonia da coluna. Então, uma das funções seria a proteção da medula. No segundo momento, eu diria que seria uma estrutura que nos tem que dar rigidez para sustentar os órgãos que estão amarrados nela também, não é só músculo, né? Tudo está ligado e conectado à coluna. Então, a sustentação, e ao mesmo tempo ela tem que ser uma estrutura rígida e nos dá mobilidade, né? Que os discos, os ligamentos que nós temos na coluna, nos proporcionam a mobilidade, o andar, o correr, né? O abaixar, o levantar. Então, tudo isso são atribuições vindas, né? Que eu diria... as 3 funções básicas e importantes da coluna. Agora, como especialista de coluna, evidentemente as pessoas estão ávidas para saber quais são os problemas mais comuns que afetam a coluna, né? Sim. Se a gente for colocar por regiões da coluna, né, a gente tem aqui, eu tenho uma réplica de uma coluna lombar,
que na verdade é a região que mais a gente pega no consultório, queixas de pacientes, né, problemas, investigações mais detalhadas com exames como ressonância, detectando problemas relacionados aos discos, né, artrose e outras patologias, dependendo do estilo de vida, da atividade ocupacional, enfim, uma série de fatores que a gente avalia para tentar chegar na causa desse problema. Então, a região lombar, nós temos um primeiro momento. Em segundo momento, a coluna cervical, que é a região do pescoço. Só para você ter ideia, Afonso, é uma curiosidade, um detalhe que as pessoas não imaginam, né? A coluna cervical, a gente faz em média de 600 a 700 movimentos por hora. 600 a 700? Exato. A cervical? A cervical, é aqui da região do pescoço. Então, eu faço uma conta muito simples. Se o dia tem 24 horas, a gente tira 8 horas de sono, sobram 16 horas acordado. Então, a partir da hora que você está acordado, os olhos estão abertos, uma série de receptores nervosos, e toda a imagem, tudo que é captado pelos olhos, incide um movimento no pescoço, uma contração muscular, um movimento articular. Então, se você multiplicar 16 horas acordado por 600, vamos dizer, dá quase 10 mil movimentos por dia. Então, não tem como uma estrutura dessa, ao longo de 30, 40 anos, uma pessoa de 30, 40 anos, fazer uma ressonância e achar um absurdo, encontrar uma lesão, seja de disco, né? Então, são regiões que são realmente vulneráveis por causa do movimento, do excesso de movimento, né? Então, nós temos a lombar e a cervical como uma segunda área.